Ana? Consegue me ouvir? Ana? Olá, Sofia. Oi, consegues, não é? Oi, tudo bem? Oi, está Está tudo muito escuro bem. aqui, não dá? Não, a câmara está excelente, bem posicionada, Está tudo bem, consegue ver bem, bem posicionada ouve-me bem também. também. Tu também consegues ouvir, não é? Sim, um bocadinho baixo, mas deixa-me ver se eu O meu som está tenho no volume máximo. aqui. É o volume, é o meu volume. Pronto, já consigo ouvir-me. Podes dizer alguma coisa? Alô, alô? Já, está perfeito. Está perfeito, não Ah, é? agora está. Ai, onde é que foste? Pronto, agora podemos testar a partilha da Apresentação. apresentação, Ok, sim. deixa-me só aqui abrir a apresentação. Então, que estava aqui mesmo terminá-la. Onde é que está? Tá cá, tá. Boa noite, Ana Ramalheira. Boa É a tia noite. Mena. Olá, tia Mena, está tudo bem? Está tudo, filha, está Olha, já tudo. temos convidados afinal. Sério? Tá. Bem-vinda. Tá bom, filha. Tá bom, estou aqui, estamos juntas. Tá, Tá, tá. tá bom. Senhor, estes teus convidados são pontuais. Sim, sim. Olha, Ana, consegues ver a apresentação? Já estou aqui a partilhar. Estás com o som desligado. Consigo ver. E eu preparei uma também, Então mas tu, não sei. não, então tu projetas tu, porque basicamente eu só fiz ó, aqui, depois o tema, a importância da Uhum. equidade de género e depois as várias perguntas, mas se tiveres uma, a minha está muito básica. Mas está boa também. Mas Bom, eu posso podes partilhar a partilhar a minha tua. e depois deixamos a Yeah, tua no momento yeah. das Uhum. questões. Então, eu tenho de ver aqui Eu se vou-te tenho dar acesso para também. partilhar. Eu vou-te dar Sim. o. Tu vais ficar a tornar anfitriã. Quando também alguém tiver assim, às vezes as pessoas entram, deixam o som ligado, tu podes ir lá com o lado direito e pões mudo. Desligas logo o som do participante. Tá bem. Eu vou ver se consigo fazer as coisas todas ao mesmo tempo. Consegue. Conseguimos sempre. Ahm, conseguimos sempre. Bom, agora preciso. Já conseguem ver, não é? É boa, está excelente. Tá nada, foi só uma coisa assim rápida. Não, é fixe. Buscar a imagem, o logo, tudo. Não, sim, senhora. Está ótimo. Vamos Nós, ver a mulheres, tua. somos criativas, somos multifacéticas. Nossa, Então, fogo! Para quem dizia que não tinha tempo, que não, está excelente. olha, mas ontem tirei uma horinha antes de dormir, filha, está um Ai, bocadinho tarde, mas achei melhor fazer a apresentação. eu acho Para que sim, porque atrai mais as pessoas e com imagens e não sei o quê. Já estamos a ter aqui uma sim. família. Já começam a entrar pessoas, Pensa, depois então pois, faz a abertura, certo? está bem, fácil. Eu, Boa noite, tá bom. Ana. Boa Boa noite, noite. Sofia. Boa A Ana noite. também é aqui, é aqui também uma das cofundadoras da PWN, está aqui a Ana Arsénio. Muito prazer, Ana. Olha, são charadas, é verdade. Oi, é verdade. Boa noite, boa noite. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Sim, consigo ouvir bem, consigo ouvir. Ok. Esse meu som, às vezes, como apronta-me assim, umas poucas e boas. Boa noite, Ana Ramalheira. Prazer. Seja Muito bem-vinda. prazer é meu. Boa noite, Sofia e as Boa outras noite. Boa noite, participantes. Fátima. Fátima também entrou, já está aqui, ainda não cumprimentou, mas boa noite. Ok. Boa noite e muito obrigada pelo convite. Boa noite e bem-vinda. Obrigada, queridas. Olha, Sofia, tem um iPhone aqui, mas não tem identificação. Boa noite também, não sei quem é.
Olha, é a tia da Ana Ramalheira, já nos cumprimentou, foi a primeira, por acaso nunca Ah, perguntei, mas é a tia Mena. da Ana. tá bom. Boa noite, boa noite. É que às vezes aparece só a identificação ali do aparelho e não dá para perceber Sim, o nome. sim, sim. Ana, vamos dar aí mais uns 5 minutinhos, que é o que nós damos sempre, para termos aqui mais a casa mais cheia, e depois começamos, e pela nossa experiência, é que minha e da Ana Arsénia, que as pessoas depois vão entrando ao longo da Vai sessão, entrando. não Sim, é? sim. Está bem, sem Infelizmente, nós temos problemas. aqui aquele problema em Angola. ah, eu Aquela meia hora acadêmica. isso mesmo, alguns minutos. E não só em Angola, mesmo os nossos colonizadores, quando estamos em Portugal, Sim. vê-se logo, olha, a hora, mas são 5 minutinhos e não sei o quê. Mas já estamos a começar aqui a entrar pessoas, vamos só dar aqui mais 5 minutos e depois começamos. Ok? Eu vou estar aqui a desligar a câmera por um segundo, Também eu. mas estou Vamos aqui, ver. ok? Até já então. Boa noite.
Boa noite a todos que estão aqui presentes. Ana Ramalheira, estás por aí? Ana? Acho que a Ana já voltou, correto? Ana, consegues ouvir-me? Eu não te consigo ouvir, Ana. Agora? Agora sim, agora sim, agora sim. Ah, pronto. Era aqui os fones. Ok, Boa noite. boa Olá. noite. Ana, olha, obrigada. Nós já demos assim os nossos, não 5, mas 10 minutos de praxe. Vamos então começar e acredito que depois ao longo da sessão mais pessoas vão se juntar a nós. Obrigada por teres aceito o convite da PWN. E por essa disponibilidade. Estamos aqui a partilhar um bocadinho sobre a importância da equidade dos géneros nas empresas. Eu gostaria também temos aqui pessoas novas que nunca participaram nos outros webinars. Nossos webinars são quinzenais. O que é que nós somos? A PWN é Profissional Human Networking. É uma associação que já nasceu em França, propriamente, há mais de 20 anos atrás, e o objetivo é incentivar o networking entre mulheres profissionais, mulheres que já têm alguma atividade profissional. Na Europa já está em mais de 30 cidades. Uma das sucursais em Lisboa é a maior, que já neste momento tem mais de 3.000 associadas. O objetivo é sem fins lucrativos, mas tem como objetivo dar a passar formações de mentoria, de liderança, porque vê-se não só em Angola, mas em todo o mundo, uma carência de mulheres na gestão, mulheres em alguns postos de chefia. E qual é o nosso objetivo cá? É pensarmos mais sobre isso. Porque é que as mulheres não chegam, não tem mais mulheres nas direções das empresas? Porque é que não tem mais mulheres nas administrações? Porque é que a equidade do género se fala-se tão pouco cá? Não quer dizer que nós somos feministas, não, longe disso, achamos que o mundo deve ser equilibrado, deve haver mulheres e homens no mesmo patamar, mas nós achamos que cada vez mais é necessário a promoção de networking, porque nós como mulheres fizemos muito pouco networking, falamos muito pouco com as outras e a maior parte das vezes vivemos quase todas as mesmas dificuldades. E já no sexo masculino ajudam-se mais, puxam-se mais um pelos outros. Nós é tipo trabalho, é os filhos, é o marido, é os compromissos familiares e nos perdemos um bocadinho e vivemos muito isoladas. Eu acredito que se cada vez mais pensamos nesta solidariedade de partilharmos os nossos problemas, de termos um tempinho onde cada uma divide as suas dificuldades, vamos começar a ter laços mais fortes e umas puxam as outras, porque cada uma de nós, olha, há aquela oportunidade, porquê que eu não digo à Ana, porquê que eu não digo à Maria, porquê que não nos puxamos umas às outras? E a ideia é levar a PWN, a ideia focal é levar as empresas para que cada vez as empresas refletam nisso, porque onde há equidade do género, onde há diversidade de mentalidades, quem tem a ganhar são as empresas. Porque em vez de olharmos sempre para o lado masculino, por que não fizemos este câmbio? E o nosso objetivo é esse. É essa puxa, solidariedade de mulheres entre mulheres, nos puxar-nos e cada vez mais possamos ir a assumir a postos de liderança cada vez mais desafiantes. E muitas das vezes não é porque os homens nos põem de lado, é porque nós próprios auto-nos excluímos. Dizemos, porquê que eu vou conseguir se eu tenho filhos, se eu tenho marido? Então, porquê que não conseguimos? Porquê que não nos unimos e não nos conseguimos? E a ideia é essa. Temos aqui a Melry. Melry, peço que desligues o som, por favor. E a ideia é termos aqui, cada vez mais abordarmos esse tema e nos puxarmos umas às outras. E, então, esta é a ideia da PWN. Nós começámos a fazer, começámos a dar os passos na associação já o ano passado e este ano queremos fazer muito mais eventos, não só online, presenciais, e todas as pessoas que quiseram partilhar connosco de uma maneira de voluntariado, do qual levamos esta causa a mais empresas, estamos sempre abertas. E sem mais demoras eu passo então a nossa convidada Ana Ramalheira, o palco é todo teu. Muito obrigada, Sofia. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu também quero agradecer o convite e fiquei muito contente de saber da existência dessa rede de mulheres de empoderamento, de autoajuda.
e que eu não conhecia, mas fiquei muito feliz de ter recebido o convite e é assim que networking funciona. Agora eu já conheço a Sofia e depois vou conhecer outras mulheres que estão envolvidas com a rede e para aos poucos nós irmos então mudando esse cenário que nós temos agora, que ainda, de tanta disparidade que ainda existe no acesso à corrida do mercado de trabalho, no acesso a cargos de liderança, no acesso a programas de formação, de capacitação. Nós aqui ainda temos problemas muito mais profundos, temos problemas na base da pirâmide. Falamos muito, quando se fala em equidade de género, fala-se muito em liderança, fala-se muito nas posições de topo, mas em Angola nós temos ainda problemas muito básicos, temos problemas ainda de acesso de muitas mulheres à educação, de acesso de muitas mulheres à formação superior, ao próprio emprego. Então, o cenário global tem estado a mudar, sim, para melhor, mas nós aqui ainda temos muitos problemas e temos que falar sobre isso. Uma coisa que a Sofia disse que é muito real, é muito verdadeira, é que as mulheres sofrem muito sozinhas. E nós precisamos nos unir, precisamos falar mais umas com as outras, porque vivemos todas as mesmas dores. E vivemos muito solitárias, muito isoladas. Temos de gritar juntas, só assim é que vamos poder ser ouvidas nessa batalha contra a desigualdade de género e todas as outras batalhas que nós enfrentamos diariamente. Costumo dizer que a nossa vida, o fato de sermos mulheres é uma batalha constante, todos os dias, com as nossas hormonas, com o nosso corpo, com a nossa alma, com os nossos desejos. Enfim, nós estamos em constante batalha e vivemos muito isoladas. Devemos nos unir mais. Então, eu fui convidada para falar da importância da equidade de género nas empresas. Não é bem a minha área, mas eu acho que é um tema que todas nós temos uma opinião e todas nós, nas nossas instituições, sabemos qual é o cenário que existe com relação à participação de homens e mulheres. Eu própria, na minha instituição, tenho um cenário que não é dos melhores. A nível das lideranças, sim, tem um conselho de administração com 2 mulheres e um conselho de 3 membros apenas, então nós estamos em maioria. Mas depois, quando nós descemos para as chefias intermédias e para o quadro técnico, nós temos pouquíssimas mulheres. Então é uma luta e é porque existe essa sensibilidade a nível das lideranças para que começamos a mudar as coisas abaixo da pirâmide, na parte da base. Eu trouxe uma pequena apresentação, prometo que não será muito exaustiva, portanto não precisam ter receio. Vou tentar ser bastante sintética aqui na minha apresentação. Temos um pequeno sumário, onde eu vou apresentar umas breves noções sobre equidade. Parece óbvio falar sobre equidade, porque está ligado à igualdade de direitos. Nós estamos num Estado democrático e de direito e não devia ser necessário nós falarmos sobre isso. Devia ser óbvio que as mulheres têm direitos, têm os mesmos direitos que os homens, mas a realidade nos mostra que é preciso falar sobre o assunto. Trago alguns indicadores também sobre a matéria a nível global e depois vamos falar propriamente da importância da equidade de género, que é o que nos trouxe aqui, algumas principais ações, como é que vamos então, dentro das nossas empresas, dentro das nossas famílias, mudar esse quadro e depois umas considerações finais. A nossa atividade tem 2 partes essenciais. Nós vamos, primeiro eu vou falar um bocadinho do tema e queremos que seja bastante interativo, então eu espero que me interrompam sempre que quiserem contribuir, que escrevam no chat e deixem as vossas contribuições. E depois na segunda parte então vamos ter uma pequena entrevista onde a Sofia vai e também sobre o dia a dia, todos os desafios que eu enfrento como mulher, também na minha vida pessoal. Bom, eu não sei se conseguem ouvir, ouço algum ruído. Conseguimos, Por nós temos favor, aqui um vão dando participante, conseguimos ouvir muito bem, mas acho que já desligaram. Tínhamos aqui o Gil com o som, Conseguem ouvir? mas obrigado, Gil, já desligou. Pronto. Estou o microfone ligado ainda? Mas pronto, eu vou avançar. Então, eu trouxe algumas afirmações que, como eu disse, parece bastante óbvio dizer tudo isso,
mas que eu penso que é um bom ponto de partida, é uma boa forma de começarmos a nossa discussão. A primeira, então, que a igualdade de género é fundamental, é um elemento central do desenvolvimento sustentável das empresas. Ou seja, quando surge com a diversidade e as empresas não ganham apenas, quando se fala desse valor, não é apenas valor moral, valor social, de serem empresas comprometidas com causas públicas, mas estamos a falar mesmo de valor monetário. Os estudos hoje em dia já nos mostram que as empresas que contratam mulheres, as empresas que investem na desigualdade de género, elas têm mais sucesso a nível de receitas e também conseguem reter talento mais facilmente. Depois temos a segunda afirmação, que é que as empresas devem estruturas internas, ou seja, quando falamos de equidade não podemos apenas nos centrar aos planos nacionais, às políticas públicas, às leis, que nós até temos leis bastante modernas. Em Angola não existem leis que proíbam as mulheres de prestar este ou aquele trabalho, não existem leis que definam que uma mulher deve ganhar menos por causa do seu género, não existem leis a nível formal, nós estamos muito bem a nível de igualdade, mas depois na prática é preciso que as empresas desenvolvam políticas internas de consciencialização e também que definam metas. Ou seja, quando nós vamos falar um bocadinho mais sobre isso lá para frente, mas é preciso um esforço interno das organizações para efetivamente combater a desigualdade de género. A terceira afirmação tem a ver com a equidade de género deve conferir às mulheres condições necessárias para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento pleno das suas capacidades. Isso quer dizer que equidade não é apenas proporcionalidade, não estamos apenas a dizer que eu devo ter o mesmo número de funcionárias, o mesmo número de funcionários. Não tem apenas a ver com proporcionalidade ou com igualdade a nível de números, mas tem a ver com acesso, com oportunidade. Então, é preciso que exista um esforço para promover as capacidades, as competências das mulheres dentro das empresas. E depois temos algumas noções básicas, não é? Que eu trago aqui. Igualdade de género nas empresas consiste em garantir as mesmas oportunidades e condições para mulheres e homens. E para alcançarmos esse desidrato é preciso implementarmos então as tais políticas, as tais medidas internas, estabelecer critérios de equidade que visem equilibrar a desigualdade existente atualmente. Indicadores. Bom, os indicadores, os últimos que eu tive acesso, eles até são animadores, a nível global. A nível global, nós estamos a ter mais mulheres em posições de liderança. A desigualdade, o gap que existia entre as mulheres e os homens a nível de oportunidades, a nível de salários, ele tem estado a diminuir. No entanto, prevê-se, estima-se que para o gap que ainda existe, seriam necessários cerca de 100 anos, quase um século, para que exista equidade plena, né? Porque nós sabemos que os anos de desigualdade, eles são muitos, são séculos de desigualdade, então vai levar pelo menos mais um século para nós chegarmos a uma equidade plena. Isso quer dizer que nós precisamos correr mais. Isso não é só um trabalho das mulheres, mas nós que somos as lesadas temos que nos unir, temos que nos juntar, temos que gritar mais alto e fazer a nossa parte enquanto líderes. E eu vejo muitas vezes algumas mulheres que têm receio de ter líderes mulheres. É muito confortável para os homens essa posição de que as mulheres não se dão bem, de que as mulheres não se conseguem entender. Isso são falácias, são coisas que nos puseram na cabeça, mas que não é verdade. E as próprias líderes também precisam de fazer buscas mais profundas quando estiverem a recrutar para garantir que, por exemplo, se eu tiver um cenário em que eu tenho 30% de mulheres e 70% de homens, se eu estiver a recrutar, eu devo ter a preocupação de, para cada 5 CVs masculinos,
eu quero ver 10 femininos. E muitas vezes aí em Angola é um pouco difícil, temos muita assimetria de informação, temos poucas mulheres que tiveram acesso à capacitação técnica, à especialização, por diversas razões, porque fomos ensinadas a abdicar de todos os nossos sonhos, muitas vezes, para cuidar dos outros. E então, pode ser difícil encontrar alguns CVs, perfis adequados, porque quando falamos de equidade, estamos a falar de acesso de oportunidade, não é? Acesso à corrida, mas depois a competência ela tem que existir. Não, eu não defendo contratar mulheres só por serem mulheres para apresentar um quadro bonito na empresa, não. Mas se vamos contratar mulheres, vamos potenciá-las, vamos maximizar o seu potencial para que elas consigam ascender. E depois que elas ascendam, depois há também a barreira da inclusão. As mulheres podem até muitas vezes chegar à liderança, mas são impedidas de gritar a sua voz, de tomar decisões, de participar da tomada de decisão. E essa barreira da inclusão, ela precisa também ser eliminada. Isso leva tempo, porque existem outras questões aí envolvidas, o machismo, a questão dos homens terem sido criados para serem fortes, e eles acham que ser forte é ser diferente de uma mulher, quando no fundo as mulheres costumam ser muito mais fortes, sem querer entrar para esse campo de fragilidade de género, de quem é o sexo frágil, mas esta tem sido a realidade. Bom, aqui nos indicadores queria apenas dar nota que os níveis globais eles podem estar a melhorar, mas a nível da África e em Angola, apesar de ter havido uma considerável mudança desde 2006 até 2020, se são dados de 2020, ainda assim nós ainda estamos muito mal posicionados. Então, o trabalho aqui dentro precisa ser mais forte. Nós precisamos ter mais redes de networking como a PWN, Luanda, e tem de surgir mais oportunidades, nós temos de falar. Eu própria assumo a minha culpa, a minha cota parte de culpa, porque sempre fui muito comedida, muito metida comigo mesma, e desde que aceitei a posição de liderança, adotei uma postura ainda mais discreta. Mas hoje em dia também estou no processo de crescimento e de aprendizado, e hoje em dia percebo a importância da representatividade, porque se não tivesse num conselho de administração onde a presidente é uma mulher, se eu não tivesse uma ministra no departamento ministerial que superintenda a minha instituição, não tivesse uma secretária de Estado e várias diretoras competentes e implacáveis na sua atuação, talvez eu não tivesse me sentido tão confortável de aceitar esse desafio. Portanto, por isso é que aceitei o convite, e é importante que estejamos aqui e digamos que é possível ser mulher. Eu tenho 30 anos, quase 31, faço anos no dia 28 de maio e tenho uma filha de 4 anos, sou casada, sou escritora, então é possível nós sermos tudo isso e ainda sermos boas líderes. Relativamente à importância, bom, como eu disse anteriormente, hoje em dia já não se fala apenas de questões de justiça social, nós falamos sobretudo de agregar valor econômico às empresas. E há certos autores, certos estudiosos que entendem que as mulheres têm maior inclinação para certas competências de liderança. As mulheres têm capacidade de multiprocessamento de informações, são mais flexíveis, têm a habilidade de ouvir melhor, têm escutativa, e enxergar as pessoas, enxergar tudo o que está à sua volta com maior profundidade. E isso são qualidades essenciais de um líder. Existem também outros que entendem que as mulheres são mais cooperativas, né? Isso também por razões históricas, porque desde os primórdios os homens iam para a caça, iam para atividades mais isoladas e as mulheres eram recoletoras, iam em grupo, então por isso é que dizem que nós falamos mais. E essas são competências que nos facilitam no trabalho em equipa, por exemplo. Isso é tudo, são competências muito boas para líderes. Não estamos a dizer que as mulheres nascem líderes.
As competências de liderança, elas não são inatas, não estamos a dizer que uma mulher é necessariamente uma melhor líder que um homem, mas ela tem já características naturais, que as mulheres e os homens são naturezas diferentes, que são essenciais num líder. Portanto, daí a importância da equidade de género. Nós precisamos ter mais mulheres, precisamos ter pessoas que tiveram experiências de vida diferentes, que as mulheres vivem outras batalhas, outros desafios que os homens não têm ideia. Tem pessoas que têm perfis diferentes, pessoas que têm ideias diferentes, porque toda essa diversidade irá gerar valor para as empresas. Portanto, gestores, quem nos estiver a ouvir, mulheres que estiverem aqui e que podem influenciar quem está na liderança, invistam em ter diversidade nas suas equipas. Ainda sobre a equidade de género, isso também se calhar avançávamos, que tem a ver com o estudo que foi feito e onde as empresas entrevistadas relataram ganhos de produtividade, rentabilidade, criatividade e inovação, em equipas com maior diversidade de género. Outras empresas também relataram que retêm talento com mais facilidade quando investem na equidade de género. Relativamente à receita também, houve empresas que relataram um aumento de 10% a 15% nas suas receitas por terem investido na diversidade de género. E então, como é que nós podemos ultrapassar essas questões? Que ações é que podem ser tomadas a nível das equipas de recrutamento, o RH? Eu, por acaso, aqui não pus ações que estão ligadas ao que é que nós podemos fazer nas nossas famílias e na sociedade, mas depois podemos falar sobre isso. Mas aqui tem ações concretas dentro das empresas que podem ajudar na diversidade, na equidade e na diversidade dentro das empresas. Temos o recrutamento direcionado, o que quer dizer que nós temos de preparar o nosso RH para ter planos de recrutamento que estejam diretamente ligados à busca mais ativa de CVs femininos, né? E também temos de ter políticas de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? É sair do desejo de ter a minha equipa mais diversificada e definir metas concretas ou cotas que priorizem as mulheres no preenchimento de determinado número de vagas. Eu confesso que tenho sentimentos meio que misturados quando se fala em cotas, porque não gosto da ideia de contratar mulheres só por serem mulheres, ou de nós sermos depois conotadas de, olha, só chegou onde chegou porque tinham que preencher uma cota. Mas é preciso, eu acho que as cotas e as metas, elas devem ser medidas temporárias. É preciso existir isso porque existe um gap muito grande, porque é preciso fazer uma certa reparação histórica, não é? Porque as mulheres durante muito tempo eram mesmo proibidas de exercer determinadas atividades, então os homens estão sempre em vantagem. E o que é a equidade? É tentar diminuir essa desigualdade, essa lacuna que existe do ponto de partida das mulheres e do ponto de partida dos homens. Eles estão sempre muito mais à frente nessa corrida. Então, políticas afirmativas é as empresas definirem, olha, eu tenho 10 vagas e é essencial para mim que pelo menos 5 dessas vagas sejam preenchidas por mulheres. E depois dessas mulheres entrarem, é preciso investir na sua formação. Remuneração, entramos já para o segundo ponto. As remunerações, elas devem ser definidas com base no perfil funcional, né, daquela categoria, do trabalho que se faz e não no género. Isso também se aplica aos critérios de promoção, aos critérios de avaliação de desempenho. Nunca devem ser critérios subjetivos. Eu não posso avaliar uma pessoa porque é mulher, ou melhor, avaliar de forma diferente o homem ou a mulher. Temos de ter critérios objetivos para avaliar os nossos colaboradores. E depois de termos mulheres dentro das nossas empresas, temos que investir em programas de desenvolvimento. E temos de priorizar, se tivermos mulheres, temos de investir na sua formação, no seu desenvolvimento profissional. E depois, é preciso que exista um ambiente seguro. Não é só nós termos mulheres e capacitarmos as mulheres, mas
há ambientes de trabalho que são muito agressivos para as mulheres. Todas nós, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui já foram assediadas alguma vez, de alguma forma. Nem que seja assédio moral, nós não damos muita importância a assédio moral, mas ele existe e muitas de nós já sofremos assédio moral. Estamos numa instituição em que, quando dizemos que estamos grávidas, somos, sei lá, maltratadas, temos medo de perder nosso emprego, nos sentimos culpadas pelo tempo que tivemos ausentes durante o período de licença, e depois, quando voltamos, nos sentimos perdidas e muitas vezes abdicamos de certos direitos, deixamos de cumprir o horário de mãe ou deixamos de estar com os nossos filhos porque queremos compensar, porque achamos que fizemos algo errado, foi errado termos ficado em casa durante aquele tempo e tememos mesmo muitas vezes pela nossa posição, pelo nosso emprego. Então é preciso criar esse ambiente de segurança, que as mulheres se sintam confortáveis de exercer o seu direito de serem mães e de amamentarem durante o período que for necessário. Então, essas são outras ações que devem ser desenvolvidas. E vamos então às considerações finais, porque eu disse que seria breve, mas já me alonguei. E então, uma das considerações finais, o que nós devemos reter aqui nessa conversa, que é um debate que não se esgota aqui, que deve ser prolongado e devemos falar disso nas escolas. Tem aqui a tia Mina, que é diretora de uma escola. Devemos incentivar as nossas alunas a elaborar trabalhos sobre equidade de género e prepará-las para ir para o mercado de trabalho com vontade de seguir atrás dos seus sonhos e não aceitar que lhes digam que não é possível. Então, uma das considerações finais é que a necessidade de equidade nesse momento é uma realidade na maior parte do mundo. Por isso, os dados globais são animadores. Então, não há volta a dar. Empresas, sociedade, é preciso adequar as agendas, as nossas pautas políticas, econômicas, ao ingresso de mulheres e o seu acesso a posições de tomada de decisão. Este é um ponto assente, já não há volta a dar. E depois é preciso entender que, ao promover a equidade de género, tanto as empresas como a sociedade, elas saem a ganhar, saem beneficiadas, quer em valor monetário, quer em valor social. E depois é preciso voltar a dizer que a equidade ela não vem apenas para assegurar direitos, não basta promover a contratação de mulheres. Temos que nos preocupar com o fator histórico e cultural. E é o que eu disse, não coloquei nas ações principais, mas vamos falar aqui no fim, que nós, num país como o nosso, onde as questões culturais ainda têm muito peso, nós temos de trabalhar também nas nossas crianças. A médio e curto prazo, nós podemos investir, advogar que existam metas, que existam cotas. Mas a longo prazo, nós precisamos trabalhar nas nossas crianças, nós precisamos trabalhar num processo de desconstrução do pensamento que existe hoje, que ainda existe, infelizmente, em alguns focos da nossa sociedade, que as mulheres são feitas para isso e os homens são feitos para aquilo. Então, isto é um processo de contracultura que leva tempo, mas que temos de ser nós a educar os nossos filhos para serem homens que não têm medo da emancipação das mulheres, que não têm medo de empoderar as mulheres e preparar as nossas filhas também para enfrentar esse mundo que ainda é muito machista. E a última consideração é o que eu já disse antes, que equidade não é apenas proporcionalidade. Não basta nós termos o mesmo número de homens e de mulheres a trabalhar para nós, mas é preciso que nós asseguremos as mesmas oportunidades para os homens e para as mulheres. Que as mulheres com oportunidade, com as habilidades que elas já têm, não só de nascença, mas as competências que adquiriram durante toda a sua vida, elas têm muito potencial para chegar muito longe. E costumam ser trabalhadoras muito mais preocupadas, muito mais comprometidas com a missão. Em fábricas, por exemplo, é comum contratar mulheres, porque as mulheres são muito mais preocupadas com os procedimentos, são muito mais preocupadas com o próximo, com a missão que elas receberam para tratar. Então, são
potenciais funcionários, funcionárias e líderes que as empresas precisam, e não precisam temer o fato da mulher ter questões hormonais, ter tensão pré-menstrual, vulnerabilidades e a questão da maternidade, porque as mulheres já provaram ao longo dos anos que superam todos esses desafios e por isso é que foram as mulheres escolhidas para passar por tudo isso. Pronto, eu iria fechar aqui, Sofia, e depois se calhar passamos então para a parte da entrevista, ou damos um tempo para que os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham, consigam participar. Obrigada. Ai, obrigada, Ana. Foi mesmo bom. Resumido, mas muito certeiro. E obrigada. E sim, podemos dar aqui alguns minutos, se quiserem colocar aqui, antes de irmos, temos aqui uma dúzia de perguntas para colocar à Ana sobre carreira, vida, objetivos, mas temos de dar aqui alguns minutos para, se quiserem colocar alguma questão sobre equidade de género, alguma contribuição, estejam à vontade. É a nossa oportunidade, estejam à vontade. Porque nós às vezes, eu como a Ana disse, e eu posso falar, mas podem me interromper a qualquer momento, quem quiser falar. Nós temos de ter necessidade, muita de nós, não vou falar desse tema, vai parecer que sou feminista, não. Nós temos que pôr este tema, pôr as pessoas a falarem, porque não? E porque não podemos ter os mesmos direitos, e porque não pode ter as mesmas oportunidades, e porque eu não ter filho, ou período menstrual, porque é que eu sou posta de parte. Eu vi uma entrevista da saudosa Eunice de Carvalho, que ela dizia: é necessário que nós sabemos puxar a mesa, sabemos qual é o nosso lugar e puxar a mesa. Não esperamos que muito nos dão um lugar. Se eu sei que aquele é o meu lugar, eu tenho que puxar a minha cadeira. Então, isso é que é tipo autoconfiança, e vamos abrindo o caminho. Quanto mais falamos, vamos abrindo caminho para as nossas filhas, sobrinhos, tenham um futuro onde seja mais inclusivo. Bom, Sofia, se calhar começamos e depois as pessoas vão entrar Sim, no balanço da conversa isso mesmo. e vão nos interromper. Ok. E sim, como a Ana diz, estejam à vontade para nos interromper do lado das questões, se quiserem dar alguma opinião, acrescentar alguma coisa. Ana, podes tirar só a tua tela e eu... Já está. Eu agora vou compartilhar. Já está um bocadinho. Eu já vou... Só um minutinho. Agora quero aqui, peraí. Ai, agora está-me a dizer, como é que eu, deixa-me pôr aqui, que eu tenho que me meter a mim como anfitriã para partilhar. Isto não conseguimos ouvir. Ana, estás a falar alguma coisa? Onde é que eu vou aqui partilhar? Não, eu ia dizendo que se calhar tenho deixado de ser a anfitriã para que consigas partilhar Isso mesmo. a tela. Olha, já aqui já encontrei. Já, não, marcar. Como é que eu... Sofia, Agora, Sofia, sim, Ana. temos uma questão, Ana Ramalheira, temos uma questão aqui no chat da Fátima Muniz, acho que enquanto a Sofia vai procurar... Então tu vais ajudando ali a pôr as questões e isso tudo, Ana, boa. Pois, tem uma questão aqui no chat da Fátima Muniz. Não sei se a Ana tem acesso. Sim, já consegui ver. Olá, Fátima. Eu vi que a Fátima diz que não percebeu a questão das cotas. Bom, nós aqui em Angola penso que temos cotas a nível político das nossas representantes no parlamento, e existem muitos países em que existem cotas para o preenchimento de vagas de algumas posições de liderança, por exemplo, nos conselhos de administração. E seria a definição de uma percentagem, por exemplo, num conselho de administração teria de se contratar pelo menos uma mulher. Poderia ser
é um exemplo, certo? E o que eu disse foi que eu sou um bocadinho reticente com a questão das cotas. Acho que podem existir, mas durante um período, para diminuir a lacuna que existe, mas depois é preciso que nós comecemos a substituir as cotas por metas, por exemplo, dizer que este ano vamos ter X% de mulheres. Para mim o mais importante é a sensibilização, é a consciencialização, porque senão nós vamos ter apenas um preenchimento de cotas sem análise de competências, porque as pessoas, olha, tem que ser mulher, então eu contrato uma mulher. E depois essa mulher fica ali apenas porque eles foram obrigados a contratar, mas não tem direito a tomar decisão, recebe vários bloqueios de diversas formas. Então, por isso é que eu tenho alguma reticência quanto às cotas, mas percebo que em países onde a lacuna entre os homens e mulheres é muito grande, às vezes é preciso implementar essas cotas, porque é a única forma de garantir o acesso de mulheres a certas posições. Não sei se fui claro o suficiente, mas se quiser também pode contribuir. Obrigada. Bom, acho que a Fátima ainda está a escrever. Ok, ok, vamos esperar um bocadinho. Pois, mas acho que ela escreveu ok. Ok, Então, ok. podemos seguir, Fátima. Acho que sim. Mas a esposa Fátima também está à vontade para colocar alguma questão. Então, diz que sim. Então, Ana, conta-nos, estás com o som desligado, Ana? Pronto, já está. Tá bem. Então, a primeira pergunta, né, das questões, querias que nos conte, se te perguntássemos em poucas palavras o que é era a Ana, o que é que nos dizia? Eu não gosto de falar de mim. É muito difícil, mas o que é que eu sou? Bom, eu me chamo Ana Zulmira da Silva Ramalheira Camota, que é o meu nome de casada. E sou conhecida por Mira também, porque tenho um pseudônimo literário. Para além de jurista, sou escritora e escrevo ficção, escrevo textos literários, então vivo entre dois mundos e tenho tentado conciliar a Ana Ramalheira e a Mira Clock da melhor forma que eu consigo. Também sou mãe e sou esposa, sou filha de dois pais espetaculares. Considero que faço parte de uma minoria porque sempre tive acesso à educação, sempre tive apoio dos meus pais, tive acesso a livros, os meus pais são professores, a tia Mena que está aqui na sala, conheço os meus pais há muitos anos, meu pai tem mais de 40 anos de educação, e então eu sou o resultado disso e considero uma pessoa privilegiada por isso. Sou muito família também, tenho 6 irmãos, meus pais tiveram 7 filhos do casamento deles, não é? E então sou essa pessoa, considero-me empática, estou num processo de aprendizado, de autoconhecimento, ainda tenho muitas coisas para perceber sobre mim e hoje aceito que sou falível e que vou falhar muito porque quero aprender, porque tenho essa sede de aprender. Então, essa sou eu. Sou nesse momento também líder de uma equipa também que é fantástica. Tenho a sorte de ter muito apoio, tanto a nível pessoal, tenho uma boa equipa em casa, como tenho uma boa equipa no trabalho. Então, penso que é isso. Se tiver mais coisas, podemos falar ao longo da conversa. Ok, está bem, muito bem, Ana. Deixa-me passar aqui. O que você queria ser quando tinha 7 ou 8 anos de idade? Sempre sonhaste em ser jurista? Não. Com 7, 8 anos, eu acho que ninguém sabe exatamente o que quer ser. Mas eu queria ser professora. Talvez porque os meus pais são, Pois. mas porque eu gostava de dar explicações aos meus primos e amigos. Gostava de brincar de escola. Então eu queria ser professora na altura. E depois tive uma fase que quis ser jornalista, porque sempre gostei de escrever e gostava de imitar
o Ernesto Bartolomeu, outras pessoas da televisão, mas sempre sonhei com a imprensa escrita e mesmo quando fui para a universidade tive a tentação de seguir comunicação e língua portuguesa, porque sempre sonhava em liderar, em gerir um jornal, uma revista. Às vezes montava as minhas revistas em casa, assim, no papel, gostava de fazer aqueles jornais murais na escola. Sempre pensei, ou seja, as ciências sociais, as letras sempre estiveram aí presentes, mas acabei por seguir direito. Boa, boa. Acho que quando nós somos crianças, todos queremos ser professores. É a nossa referência ali mais direta. Sim. Qual é a sua área de estudo? Tu acho que já disseste que é jurista, não é? Jurista? Ana, não sei se ouvir. A tua área de estudo, acho que já disseste que é jurista. Sim, eu já disse, eu estudei, firmei-me em Direito, mas na especialização no ramo econômico, fiz Direito Econômico e depois também quando fui trabalhar, meu primeiro contacto com o mercado de trabalho foi num escritório de advogados que dedicava-se a empresas, era um escritório para questões corporativas, então aí comecei a limitar mais o meu mundo às empresas, às sociedades comerciais e acabei por depois ingressar ao Ministério das Finanças, numa área muito econômica também, que era o Instituto de Preços e Concorrência, que hoje é a Autoridade Reguladora da Concorrência, que eu faço parte do Conselho de Administração. Bem. Tiveste alguma dificuldade em algum momento da tua carreira por seres mulher? Algo que te limitou? Não, eu respondi a esse questionário, depois se calhar vou partilhar com a Sofia. Partilha, isso é importante. Eu digo que não, mas é o que eu disse, eu estou a descobrir muitas coisas agora. Eu sempre soube impor a minha vontade e as minhas Por vezes acho que debater com os meus pais para argumentar, sempre fui muito argumentativa. E então o mercado de trabalho eu não sentia que tinha alguma dificuldade por ser mulher. Consegue ouvir? agora sim, mas por vezes acho que Eu bloqueia, ouço acho com que é a algum corte, internet. Sofia. Pois, consegues me ouvir melhor? Ana, consegues ouvir-me? Estou, agora sim. Acho que é a internet. Eu também, nós deste lado também por Consigo. vezes ouvimos também assim com cortes. Ana? Eu acho que a Ana caiu. Vamos só dar aqui um tempinho. Ah, não, está cá. Ana, consegues ouvir-me? Olá, acho que voltamos. Sim, sim, voltámos. Sim, consegues ouvir, Sofia? Agora sim, agora sim. Estavas a dizer que não sentiste Pronto, nenhuma eu acho que dificuldade, não é? sim, Ok. eu ouço. Ouves mal? Eu agora já não sei se é a minha internet ou se é a tua. Ana, consegues ouvir-nos? Ana Sim, Eugénia, consigo, consegues? consegue? Eu consigo, Sofia, consigo Ok, ouvir a pode. Sofia na ramalheira que vai caindo. Ah, ok, está bem, obrigada, Ana. Eu tenho problemas em ouvir a Sofia. Agora, tiveste alguma dificuldade em te impor-te, mesmo porque és uma líder, lideras equipas mistas, mas Equipas. sabemos que mais masculinas. Tiveste alguma dificuldade da tua carreira em impor-te? Não, não necessariamente, eu sempre consegui, mas sentia a parte de equipas masculinas, mas como eu disse, eu tenho uma equipa que é fantástica, tem os seus problemas, as suas limitações, mas é muito alinhada e também porque grande parte das pessoas que eu lidero foram colegas, não é? Antes de eu ter chegado
ao topo, sentei-me com eles, e então eu prefiro também uma liderança de proximidade, de nós, com poucos formalismos. Eu penso que eles se sentem à vontade para me contradizer quando é preciso, para apresentar as suas opiniões, e então nunca problema deles diretamente deixarem de cumprir alguma orientação minha ou de me afrontarem por eu ser mulher, não. Mas sim, já tive alguns momentos em que tive que engrossar um bocadinho mais a conversa, mas eu faço um bocadinho aquela gestão de amor duro, que é a mesma coisa que fazemos com os nossos filhos, certo? Que é dá-se o pão e dá-se o pau. Então, eu, da mesma forma que sou empática, tento ser muito cordial, muito gentil, sempre a rir, sempre a tratar as pessoas por tu e a cumprimentar e a querer saber como é que elas estão, as suas famílias. Quando é preciso implementar as regras, eu também não hesito. Só costumo ter dois critérios na minha vida, que é respeito e justiça. Ok. Boa, boa, muito Eu bem. digo às pessoas, eu sou justa. E isso, o conceito de justiça muitas vezes é mal entendido. As pessoas entendem justiça como temos de ser benevolentes, e não é isso. A justiça tem que caso concreto, mas eu não faço pesos diferentes, medidas diferentes, não. Justiça para todos. Então, eles já sabem que é assim que tem que ser. Ok. Vamos passar aqui a outra. Houve algum erro na tua carreira que te arrependas? Voltei a ouvir com cortes, mas percebi a questão. Sim, é assim, eu hoje em dia já não olho para os meus erros dessa forma, mas há sim uma coisa que eu me arrependo, que foi de não ter terminado o estágio da advocacia. Hoje em dia eu não sou advogada, não tenho cédula, sou jurista, porque entrei logo para o Ministério das Finanças e depois de um ano assumi o primeiro cargo de liderança como chefe de departamento e depois administradora já há quase 4 anos. E acabei por me distanciar muito do direito na sua essência mais pura. Fiquei muito voltada para o direito econômico e é uma coisa que eu não fiquei pelo arrependimento. Hoje em dia decidi que tenho de correr atrás e já me inscrevi, já fiz o exame da ordem, consegui passar na primeira fase, ainda falta uma prova oral. E sei que vai ser muito difícil nessa altura em que eu já tenho uma filha e quero ter outros filhos e tenho outras funções de liderança. Vai ser muito difícil agora fazer o estágio e conseguir a cédula, mas é assumir as consequências do meu erro. Boa, é muito bom mesmo. Qual foi o momento mais difícil que já viveu profissionalmente? Já tive vários momentos desafiantes. Eu também tenho ainda uma carreira muito curta, né? Mas não tenho assim um momento que eu consiga apontar o dedo e dizer que esse foi o mais difícil. No entanto, eu trabalho com regulação econômica, com regulação pública, e num país em que tem um histórico de uma economia muito centralizada, muito planificada, trabalhar com concorrência é um desafio, é uma missão árdua todos os dias e principalmente sem independência, né? Muitas vezes autonomia, tomada de decisões. Há muitas vezes alguns momentos que me tiram sono, sim, que me fazem muitas vezes pensar 2 vezes, ir para casa remoer esse problema. Momentos difíceis sim, mas que eu olho para eles como desafios. Não consigo apontar um mais difícil, mas sim, já tive momentos
bem difíceis e bastante desafiantes. Boa. Acho que todos nós já tivemos, não é? Porque a vida não é sempre fácil. Todos. Não é Isso um é que mar dá de o gosto da rosas. vida, é verdade. Aqui, que erros cometeu e que lições aprendeu com eles? Podes dizer pelo menos um erro que tenha cometido e que aprendeu alguma lição? Bom, são muitos erros, como eu disse, toda a gente que está disposta a aprender já cometeu muitos erros e as lições, se nós não tiramos lições, então não serve para nada termos errado. Tive alguns erros, sim, naturalmente, na minha carreira. Até hoje ainda vou para casa muitas vezes e digo, devia ter me posicionado melhor. Repito várias vezes um discurso na minha cabeça que eu acho que devia ter feito e não fiz. Mas não sei se consigo apontar um erro. O que eu disse sobre a minha carreira é não ter feito estágio e me arrependo e aprendi essa lição de não desistir. Eu desisti porque achei que era muito pesado, que não conseguia fazer tudo aquilo ao mesmo tempo e também por medo. Um dos maiores erros, todos os erros que eu cometi foi por não ter tentado. Não tentei muitas coisas por medo de falhar. Eu sou muito perfeccionista, é uma coisa que eu estou a trabalhar para deixar de ser, para aceitar o erro, para aceitar que é normal nós falharmos e temos de estar prontos para aceitar as consequências e levantar e seguir, mas essa coisa de eu ser muito perfeccionista levou-me a cometer o erro de não tentar muitas coisas. Eu me arrependo mais do que não fiz, na verdade. Claro. De que mais te orgulha no teu percurso profissional? Bom, são muitos momentos de orgulho, sim, mas orgulho-me e acho que vou-me orgulhar sempre de ter feito parte da equipa que elaborou a primeira lei da concorrência em Angola e que desenhou a primeira autoridade de concorrência e penso que serei sempre lembrada como alguém que fez parte do primeiro conselho de administração desta autoridade. Então, foi um desafio, eu sabia que o país não estava preparado, ainda há muito desconhecimento sobre essa matéria, as empresas não estão preparadas, estamos a fazer um processo de muitas reformas econômicas, um processo de simplificação de procedimentos, um processo de retirada do Estado como operador e passar a ser apenas regulador. Então, sabia que era muito difícil, mas assumi esse compromisso e tem sido um orgulho grande fazer parte desse percurso. Boa, é verdade, é. Pelo menos a primeira entidade e no contexto em que vivemos é um grande desafio, acredito que sim. O que desejaria a alguém que lhe tivesse dito, não consigo ler bem aqui, no início da sua carreira e que somente veio a descobrir mais tarde? O que Lá está, desejaria que alguém que lhe tivesse dito no início que só veio a descobrir mais tarde? pois, lá está, é o que eu já disse várias vezes aqui, que vou voltar a dizer, eu gostaria que alguém me tivesse preparado para errar, para falhar, porque eu cresci assim, muito perfeccionista, sempre boa aluna, sempre boa filha, sempre preocupada com os outros. E quando cheguei no mundo profissional, ninguém me preparou, ninguém me disse, olha, tudo que aprendeste na universidade foi apenas uma licença para aprenderes ainda mais. Então, quando chegares aí, vais falhar e muitas vezes quando receberes uma, não sei bem como dizer, uma repreenda, sei lá, do teu chefe, não é nada pessoal, não é porque és melhor ou pior, ou que ele gosta mais de ti ou menos de ti, mas porque porque é trabalho, ele quer resultados, não é? E só tens a de ouvir e a aprender. E então isso era um bloqueio que eu tinha muito no início, preocupava-me muito com o que os outros iam pensar, em agradar os meus superiores, em fazer tudo direitinho e quando falhasse mesmo assim, porque nem sempre o nosso melhor é o suficiente. Às vezes que damos o nosso melhor, mas nem assim nós conseguimos
alcançar as expectativas de outra pessoa. E às vezes, quando digo aos meus técnicos, muitas vezes eu preciso de uma base para trabalhar. Então, ainda que vocês não cheguem à perfeição, aquilo que eu queria na minha expectativa, mas tragam-me uma base, tragam-me aquilo que vocês conseguem. E eu queria ter essa empatia também no início, quando eu comecei, de olha, tem calma, é normal, vais falhar, mas vais aprender. Pois é verdade. Dê um exemplo de uma vez que você resolveu um problema difícil. Não consigo. Não? Eu tinha soltado essa pergunta. Dá-nos lá um Não, exemplo, eu acredito que não tiveste. consigo me lembrar de nada assim muito evidente. E depois eu tenho tipo de trabalho que tem questões muito confidenciais, sigilosas, eu não Ok, consigo, tenho dever de ok. reserva, então quando vi essas questões, devia ter dito à Sofia o que eu não Ok, iria não tem responder, problema. Nós entendemos. mas obrigada. Ai, aqui, qual foi o maior dilema na sua vida profissional? Ah, não sei, acho que se calhar foi ter saído do caminho que eu estava a fazer da advocacia para a função pública, porque eu estava num escritório pequeno e que eu tinha muito acesso aos processos, muito acesso aos clientes, e eu era quase o braço direito do meu chefe. E ele tinha muitas expectativas para mim, e quando eu saí foi difícil. Ele disse que se eu fosse por aquele caminho, seria uma jurista medíocre, que ia para a função pública e não iria aprender nada. E os primeiros meses, de facto, foram difíceis, porque eu cheguei, era um instituto novo que foi criado naquele ano em que nós fomos recrutados para aquele trabalho e que não tínhamos assim muita orientação no início, mas depois tivemos que perceber que nós éramos as pessoas que tínhamos que fazer aquilo O crescer, trabalho. o trabalho, e pronto, eu descobri que tinha muito a dar e que podia dar o meu melhor ali, da mesma forma como teria dado se tivesse continuado no escritório, mas foi um momento difícil, sim. Pá, e criar é sempre mais difícil, não é? Criticar é mais fácil, mas agora É criar do mais zero é muito mais sim. difícil. Uma pergunta que é importante aqui para nós de mulheres: como equilibrar a vida profissional com a pessoal? Bom, essa pergunta, eu não tenho respostas certas, não gosto de aconselhar, porque todas as pessoas vivem as suas vidas há muitas variáveis, não é? Mas eu posso passar a minha experiência e também ainda estou a tentar gerir, porque tenho, para além da vida familiar, tenho a questão da literatura, e quando eu aceitei o desafio de integrar o Conselho de Administração da ARC, eu afastei muito da vida literária, afastei muito dos meus leitores, deixei de ter tempo para sessões de autógrafos, para momentos de interação com os leitores, e isso fez-me muito mal a nível emocional. Eu senti que não era eu, que já não era eu senti, às vezes pensava, quem é essa pessoa, no que é que eu me tornei? E depois o início da minha vida nesse processo de administradora, eu achei que tinha que me isolar muito, tinha que ter uma vida muito discreta, porque eu estou numa autoridade em que eu tenho dever de reserva para muitas situações, em que há muitos temas que são polêmicos, que são, de certa forma, políticos, e então eu afastei muito, isso fez mal. Até que eu amadureci, né? Depois do terceiro ano de mandato, eu comecei a perceber que eu podia ter a minha vida profissional e ser uma profissional que dá o seu melhor, que respeita a missão, que cumpre os objetivos estratégicos, mas que também é uma pessoa saudável emocionalmente, né? Que tem uma saúde emocional, que consegue estar aí para a sua família e que consegue prosseguir com os seus sonhos. Foi aí que eu, no último ano, este ano, em janeiro, lancei o meu quarto livro, que esteve parado durante muitos anos, exatamente por causa desses desafios. Então, o que eu percebi, e também muito porque eu tenho um marido espetacular também, que não só estava presente nos momentos em que eu tinha de estar ausente, ele também me ensinou muito a gerir o meu tempo.
E eu tinha aquela coisa de, olha, agora eu sou líder e eu sou mulher, mas as mulheres sempre acham que têm mais a provar. Nós temos de provar mais, eu não posso mostrar vulnerabilidade, eu não posso deixar de estar aqui. Então, meu marido, muitas vezes, eu arrependo-me por isso, foi sozinho a consultas com a minha filha, levou a vacina. E as mulheres muitas vezes fazem isso e é normal, né? Mas quando são os homens, eu sentia mal, porque depois, já na creche, uma vez, as senhoras disseram-me, a mãe da Tissola é muito rara. E então, então eu aprendi e tenho feito isso no último ano, se calhar por causa da pandemia, em que nós começamos a trabalhar muito remotamente, começamos a aprender que podíamos trabalhar no caminho para casa, que podíamos trabalhar enquanto estamos em casa e ao mesmo tempo tirar um tempo para a família. Então comecei a organizar, eu acho que o melhor a fazer é organizar as nossas tarefas, é maximizar, optimizar ao máximo o tempo de produtividade. Então, quando eu chego ao trabalho, primeiro, nas primeiras horas posso ver e-mails, posso mandar mensagens, e depois eu tenho um período de alta produção, que eu não abdico, porque quando termino, no meu horário de saída é o meu horário de saída. E antigamente eu não tinha horário, podia chegar a casa às 23, à meia-noite, porque o trabalho não pode parar, tenho de entregar. E agora eu tenho o meu horário, consigo ir buscar a miúda à creche, consigo fazer zumba, consigo cuidar de mim, da minha saúde mental, espiritual. E eu acho que nós não devemos abdicar disso, não precisamos abdicar disso para sermos mulheres líderes. Então, o essencial é, também o que eu faço muito é delegar tarefas, tudo que não é core, eu delego, e mesmo a nível pessoal é termos ajuda, né? Eu tenho a ajuda do meu marido, que tem horários mais flexíveis, e tenho também alguém que me ajuda aqui em casa, tenho um motorista que é muito operacional, nós já vamos que ele é um bom operativo, então temos que nos cercar de pessoas que nos ajudem, que nos apoiem, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Tenho também os meus pais, as minhas irmãs, que me ajudam muito, às vezes as minhas irmãs é que vão com a minha filha à consulta, quando eu tenho uma reunião que não posso mesmo deixar de estar presente, e depois quando estou em casa, eu tiro um tempo que é mesmo só para a família. Eu já vi os e-mails no serviço, já vi que se houver alguma coisa urgentíssima que o mundo está a acabar, as coisas vão chegar, eu vou saber. Então, tiro aquelas horas, mesmo para dedicar à minha família, para ver como é que estão os meus leitores. Eu criei um projeto de vaneios online, na altura em que eu senti que estava muito distanciada dos meus leitores, em que eu podia escrever frases mais curtas e interagir com eles. E interajo naqueles momentos em que eu parei para almoçar no trabalho ou vou à casa de banho, as pessoas perguntam-me como é que consegue escrever com tantas coisas. Eu escrevo nas notas do telefone, de madrugada, quando me surge uma ideia, levanto-me e escrevo. Enfim, temos de arranjar, temos de organizar. Eu chego e faço sempre a minha lista de afazeres, né? A minha to-do list. Vejo o que é urgente, o que é prioritário, o que é importante, despacho o trabalho, delego. Depois tem um período em que eu vou monitorar, vou sempre atrás, sou mesmo chata, porque ainda não me sinto confortável de deixar as pessoas fazer sozinhas, porque é também o nível em que nós nos encontramos, estamos a amadurecer a nossa instituição, então ainda preciso estar muito em cima, mas tenho períodos para isso, para monitorar, para cobrar trabalho, e quando chega às 17 horas, eu fecho, vou buscar a miúda de creche, venho para casa, tenho um tempinho de brincadeira com ela, se precisar, depois mais no fim do dia volto a ver os e-mails, então é possível. E o final de semana? Também é tentarmos aproveitar o máximo o tempo de lazer com a nossa família. Às vezes, ao final de semana, nós queremos resolver o mundo todo, queremos no sábado fazer tudo, compras. Então, outra dica que eu ia deixar é também usarmos muito as plataformas digitais, uma coisa que eu faço muito. Tudo que eu posso comprar online, tudo que eu posso pagar online, propinas, o que for, pagamentos, despesas fixas, né, que a pessoa tem no mês, compras, tento fazer tudo online pelo telemóvel, pelo computador e ganho muito tempo de qualidade com a minha família. Boa, boa, boa. Isso tem funcionado comigo e espero que funcione também com outras Eu pessoas. acho que sim, sim, é ter isso, a agenda bem organizada e temos também alguma prioridade nossa e da nossa família, muito importante.
Que Sim. qualidades para si deve ter um líder? Bom, eu preparei aí umas tantas, né? Mas eu vou dizer, acho que para Sim, mim são o mais essenciais, importante, sim. mais importantes. Nós estamos numa era em que já se descobriu que as competências técnicas, quanto mais nós subimos, não é, na hierarquia de trabalho, hierarquias sociais, menos competências técnicas são menos relevantes. Não é que não precisamos ter, mas elas passam a ser menos relevantes. E então eu valorizo muito as competências transversais. Eu acho que um líder deve ser um bom ouvinte. É uma coisa que eu também tenho estado a trabalhar. Eu tinha esse problema, sou muito reativa, e então ouvia sempre já me preparar para responder. E então é uma coisa que eu estou a trabalhar, a ouvir realmente as pessoas, a ouvir o que elas têm a dizer. E a outra característica é a empatia, né? Nós fazemos o esforço de nos colocar no lugar dos outros, de calçarmos os sapatos dos outros, de vestirmos a pele dos outros e perceber o que é que se passa. Se eu estivesse naquela posição, o que é que eu faria? Então, isso nos dá muito mais flexibilidade, muito mais sensibilidade para entendermos as pessoas com quem trabalhamos e as situações com as quais elas lidam. Outra característica é a comunicação. Um líder tem que ser um bom comunicador. Um bom comunicador não é apenas uma pessoa eloquente, não é apenas uma pessoa que tem uma linguagem erudita, que fala bem. Não. É uma pessoa que sabe adaptar a sua linguagem a cada receptor e que se preocupa em perceber se as pessoas que nos ouvem, se os nossos receptores receberam a mensagem. Então, é essencial que o líder seja um bom comunicador nesse sentido. Não sei se já disse todas. E a outra característica que um bom líder e qualquer pessoa, um bom ser humano deve ter é integridade. Eu acho que um líder deve liderar pelo exemplo e não deve ser aquela coisa de façam o que eu digo, mas não o que eu faço. Ou seja, para mim as regras não se aplicam. Eu acho que se o que nós queremos trabalhar, o que nós queremos incutir nos nossos colaboradores é pontualidade, nós devemos ser pontuais. Se o que nós queremos trabalhar é assiduidade, nós devemos ser assíduos. Então, nós temos que estar ali na linha da frente e temos que ser íntegros. E ser íntegro significa que eu não vou aceitar certas coisas, não vou me submeter a certas coisas porque estou a olhar para o meu benefício pessoal. Não. Integridade significa eu fazer as coisas como elas devem ser feitas e pôr sempre a equipa, o coletivo e a missão em primeiro lugar. Isso é uma coisa que eu não abdico. Eu acho que se um líder for íntegro, bom comunicador, bom ouvinte e empático, o que já implica ser flexível, é um bom líder. Boa. E esse, como tu disseste, é liderar pelo exemplo, é o mais importante. Liderar pelo exemplo. Agora, entro mais a ti aqui para a literatura, né? Quantos livros tu tens Sim, publicado? Já não eu é tenho a Ana, não é? Tu, 4. tu tens Agora já agora a já não é, mira. é a Mira, não é a Mira. Quantos livros? Sim, eu Tens 4 livros, tenho não é? 4. Tenho 4 livros. Tenho um livro de poemas, que é o Uhum. primeiro. Tenho uma pequena novela, que é Cartas a um Ex-Amor, que costuma ser o favorito dos meus leitores. Uhum. E tenho um livro de crônicas, que lá está a minha veia jornalística. Então, a certa altura eu escrevi crônicas para a LAC, para a Rádio LAC, Ok. e então fiz uma coletânea dessas crônicas e lancei o livro Vozes da Cidade. Fala muito do cotidiano em Luanda. Foi na altura em que eu tinha 23, 24 anos e tinha começado a trabalhar, engarrafamento, frustrações de estacionamento e tudo mais. E depois sou muito observadora, então falei muito sobre a ida aos serviços públicos, a forma como somos tratados. Enfim, é um livro mais sobre o dia a dia e sobre as vicissitudes de um cidadino desta cidade de Luanda. E depois o último, que é o meu primeiro romance, que é o Amar Além das Estrelas, é o livro que levou mais tempo a produzir, por causa de todos os aspectos que eu já disse aqui, mas que eu tenho muito orgulho de ter fechado esse projeto e de ter lançado agora.
Tens um bocadinho de tudo, não é? Poema, crônica, romance, cartas ao amor, isso é um mix mesmo. Sempre tiveste desejo de escrever, já disseste que sim, né? Desde pequena. Sim, sim. A escrita não é só uma coisa que eu gosto de fazer, é uma necessidade. É a minha grande terapia. Se eu não tivesse encontrado na escrita essa terapia, talvez não tivesse conseguido passar por muitos momentos que foram difíceis. Então, é o meu refúgio. Desde pequena, era a forma como eu encontrei de me comunicar com o mundo e comigo também. Quando eu escrevo, eu consigo falar melhor comigo. Então, sempre escrevi. Ok, boa. E onde vais buscar inspiração para os teus livros? Na vida, nas pessoas. Uma característica de um escritor é a observação. Então, eu observo muito o que se passa à minha volta. O meu marido costuma dizer, então és fofoqueira. Não, eu não vou dizer o que, o que eu observo comportamentos, observo a forma como as pessoas lidam com as emoções, por exemplo. Tudo o que está à minha volta. A inspiração é assim, ela está aí à vista de todos, mas os escritores têm a sensibilidade para captar esses sinais que a natureza nos manda, então inspiro-me assim. Também inspiro-me em músicas, em filmes, em quadros bonitos, enfim, a beleza de uma forma geral, as flores, tudo isso são fontes valiosas de inspiração. Atenção. E agora, já temos aqui na reta final, que Já na conselhos, reta final. que conselhos deixarias às mulheres que querem chegar mais longe na carreira profissional? Bom, eu digo sempre às pessoas com as quais eu tenho, às quais eu tenho o poder de influenciar de alguma forma, que não abdiquem de dar o seu melhor, seja lá qual for o lugar onde nós estivermos, não importa a posição. Se eu tenho que limpar uma sala, uma instituição, eu vou limpar da melhor maneira que eu souber, com o melhor sorriso que eu tiver. E então eu digo, não abdiquem de dar o vosso melhor e não se preocupem com os obstáculos, porque eles existem sempre. Existem para os homens, existem para as mulheres. Para as mulheres é tudo sempre mais difícil, então nós temos de correr mais, que eu digo. Por exemplo, quando eu falo de literatura, nós em Angola não temos a cultura do livro, então os nossos filhos, para competirem com as crianças de outras realidades, eles têm de ler 4 vezes mais. Então, as mulheres, para competirem com os homens, nós temos de correr mais. Temos de ler mais, de estudar mais, de dar mais. Quando o nosso trabalho for impossível de ser ignorado, com certeza que nós vamos ser notadas. Então, essa é uma das coisas que eu digo às mulheres. E a outra coisa é nós não deixarmos morrer a nossa essência. Nós podemos ser firmes, podemos ser implacáveis, sem perder a nossa vulnerabilidade, sem perder a nossa sensibilidade, porque essa nossa sensibilidade é um asset valioso na liderança. Eu talvez, se não tivesse essa sensibilidade de escritora, essa capacidade de observação, não seria talvez uma líder medíocre. Eu penso que não sou. Então, uma das coisas é essa, às vezes as mulheres, quando aceitam posições de liderança, acham que devem ser muito duras, já não se podem permitir ter emoções. Mas não podemos perder a nossa essência. Nós podemos ser implacáveis sem deixar de ser empáticas, sem deixar de ser sensíveis. Então, esses são os conselhos que eu deixo. E qual é o teu maior sonho, Ana? Olha, eu tenho tantos sonhos, dos mais triviais, dos mais fúteis, aos mais significativos, né? Eu quero conhecer o mundo, quero me aventurar, quero fazer muitas coisas, mas eu tenho um sonho que é talvez um desejo, que é, eu quero deixar um legado. Nunca quis viver em vão, não quero viver sobreviver. Eu quero partir com a certeza de que eu fiz a minha parte. E isso significa eu descobrir qual é a minha missão aqui. Ainda estou nesse processo, não sei se já estou no caminho certo, mas estou na busca. Eu preciso descobrir por que eu estou na Terra, qual é a minha missão aqui. E quero deixar um legado, quero influenciar as pessoas que me circundam, quero tentar mudar o mundo à minha medida. E então, quando eu for embora, quero partir com a certeza de que fiz a minha parte. Esse é o meu maior sonho.
Boa, muito bem. E agora mesmo a última pergunta, qual é a tua citação favorita? Olha, é uma frase que eu até tenho no meu WhatsApp, que é: a vida cabe no instante. Eu costumo interiorizar isso cada vez mais e sou muito sensível com a perda, com a partida de algumas pessoas que eu gostava muito. E nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, é uma coisa que ainda não aceitamos. Mas a morte para mim acaba por ser um alerta e sempre que eu vou a um funeral, alguma coisa, eu fico muito pensativa e começo a dizer: se o meu último suspiro for hoje, for amanhã, será que eu já fiz tudo o que eu queria? Já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui? Já cumpri o meu papel? Então eu digo às pessoas: vivam mesmo hoje, a vida cabe nesse instante, e façam agora, porque o amanhã é muito tarde. Essa é a minha citação favorita. Olha, sim, senhora. Olha, Ana, obrigada. Foi tão bom. Tu és Foi tão tão bom. jovem, mas tens aqui uma força tão grande, tão assertiva, tão serenidade. E todos nós reparamos que foste a Ana mesmo, não teve aqui outra pessoa, foste tu na tua essência. Pá, e eu acho que és uma inspiração para Sim. todas nós. Uma inspiração para todas nós, e desejamos, acho que continues com essa força, com essa luz, e que sim, eu concordo contigo, que a vida não pode ser em vão. Temos que, se Deus nos concedeu a graça de passarmos por este mundo, então Uhum. temos que descobrir qual é a nossa missão e deixarmos este Temos mundo de um estar aqui para bocadinho melhor, servir. não é? A minha missão, eu Sim, penso sim. assim, eu quando for, eu tenho que pensar, olha, eu pelo menos contribuí para que o mundo fosse um bocadinho Com melhor. certeza. Exatamente. É Olha, isso, é nós não olharmos para o mundo com toda a sua magnitude. Ah, é impossível, o mundo não vai mudar. Não, muda o mundo à tua volta. Faz esse trabalho que a Sofia faz, essa oportunidade, essa plataforma para nós estarmos juntas e conversarmos é uma missão, é cumprir a sua parte. Então, eu também agradeço, gostei muito, por acaso estava um bocadinho assim reticente, porque não tenho participado de fóruns parecidos, mas gostei muito e mantenho-me disponível sempre que for possível de participar e partilhar as minhas experiências. Muito obrigada. olha, obrigada a todos que estiveram aqui do início ao fim. A conversa foi tão boa que arrastou-se um bocadinho mais, mas valeu muito a pena. E pá, e o que eu desejo a todos é que vamos continuando esta corrente, esta aliança, essa sororidade de ajudarmos uns aos outros, que tenho a certeza que cada um de nós vai contribuir para a mudança. E o nosso muito obrigado e vamos até o próximo evento. Obrigada, Ana, e obrigada a todos. Obrigada, Um beijinhos. beijinho a todos.